Boa tarde, caros estudantes! Na aula de Sociologia de hoje, nós iremos continuar a tratar sobre os conflitos, as teorias dos conflitos. Na aula anterior, nós falamos sobre as teorias clássicas do conflito, que envolvem desde os primeiros teóricos a respeito do conflito na antiguidade, passando, inclusive, pelo período do Renascimento, até chegar no começo do século XIX com Auguste Comte. Nessa aula nós continuamos cronologicamente, pensando a questão das teorias do conflito. Então, com as abordagens modernas de conflito, um elemento comum a essas várias teorias, principalmente no século XIX e no século XX, vão ser a ideia do conflito como relacionado à dinâmica social, ou seja, o conflito relacionado à transformação da sociedade. Então, nesse caso, um dos primeiros teóricos que nós podemos tratar, que fala sobre o conflito nesse sentido de uma dinâmica social, como um agente responsável pela transformação social, será Karl Marx. Karl Marx, como nós já abordamos anteriormente, ele é o fundador do chamado materialismo histórico dialético, também muitas vezes chamado de marxismo, que diz respeito a pensar a transformação da história a partir de termos materiais, que no caso para Marx são os termos econômicos, que é influenciado principalmente pela chamada base, as condições materiais econômicas que afetam daí a superestrutura, que são as outras estruturas da sociedade. Então, nesse caso, quando nós pensamos no conflito de Marx, o conflito ele tem um papel importante, porque o conflito que irá gerir o processo dialético de transformação. Então, nós temos um processo de transformação histórico, que ocorre em processos materiais, a partir de uma base econômica, mas que também é dialético. E nesse sentido dialético, nós retomamos os elementos hegelianos, a ideia de uma tese confrontada por uma antítese que se torna uma síntese, só que aplicada de uma maneira histórica. Então, no caso, o que seria esse processo dialético de transformação? Se pensarmos na lógica de Marx, seria o próprio conflito entre as classes, ou melhor dizendo, nas palavras de Marx mesmo, a luta de classes. Então, o motor da história, o que seria responsável, o agente pela transformação das condições materiais, o que seria responsável pela própria transformação histórica, seria a luta de classes. Então, nesse sentido, o conflito ele tem um papel essencial na filosofia marxista, pois, nesse sentido, o que nós acabamos tendo é justamente uma história movida pelo conflito. Então, aqui nós temos um elemento muito importante, pois o conflito ele é o próprio agente transformador da história. Mas não é qualquer conflito nesse caso, é um conflito que ocorre entre as classes sociais. É um conflito que vai ocorrer entre os detentores do meio de produção e aqueles que são os subalternos, aqueles que são os subjugados, aqueles que são, de uma maneira geral, os que não detêm o controle dos meios de produção. Então, pensando mesmo em vários textos marxistas, se a gente observar o Capital, o Manifesto do Partido Comunista, entre tantos outros, temos exatamente essa ideia de uma transformação histórica que é movida a partir de conflitos. Então, desde patrícios e plebeus da Roma Antiga, os senhores feudais e camponeses no período medieval, até chegar no caso da burguesia contra o proletariado. E nesse caso, Marx ele tem uma visão que se aproxima de certa maneira da de Comte, na ideia de um fim da história que significaria também o fim dos conflitos. Como a gente viu anteriormente, para Comte, o estado positivo, ou seja, o estado em que a ciência, a razão, iria explicar toda a realidade para o ser humano, também levaria a ausência, a superação das divisões entre a humanidade, que a humanidade iria se perceber como una, além das fronteiras, além de qualquer diferença cultural, a humanidade iria se perceber como uma só, e nisso daí as guerras iriam cessar, haveria o estado de paz permanente, o que levaria ao fim da história na visão kantiana. Então, o estado positivo, com a ciência explicando
toda a realidade, levaria a um estágio de extremo racionalismo, que por sua vez levaria à superação das diferenças entre os seres humanos, à visão da humanidade como uma só e, portanto, à superação de qualquer conflito. Para Marx, nós temos uma ideia mais ou menos similar, só que de uma maneira distinta. Nesse caso, como para Marx a história ela é movida por conflitos pautados em questões materiais e não apenas idealistas ou ideológicas, o fim dos conflitos se daria justamente com o fim da luta de classes, que, como Marx ele afirmou, seria o chamado estágio comunista, né? A superação de toda a desigualdade, a superação de todas as classes sociais, a superação do Estado, a superação da propriedade privada, que acabariam, por sua vez, levando ao estágio comunista, né, em que nós teríamos os meios de produção coletivizados, sem pertencer necessariamente a apenas uma pessoa ou um grupo limitado de pessoas, a ausência de classes sociais e desigualdade e a ausência de um Estado com aparato opressivo, né? Então, vivendo em uma sociedade comunista. O comunismo, então, seria a superação total de todos os conflitos. Então, novamente, nós temos essa ideia de uma história movida pelos conflitos, a transformação histórica que se dá a partir da luta de classes. Então, nesse caso, a luta de classes, o conflito entre as classes sociais, o conflito entre dominantes e dominados, é o que seria a força dialética da história. É o que seria o motor transformativo da história e que levaria, né, até o fim da história, que seria a superação desses conflitos de base econômica, de base material, pautados nas classes sociais, pautados na desigualdade entre os detentores dos meios de produção e aqueles que são os subalternos. Então, aqui nós temos bem essa ideia de o conflito como uma forma de transformação da sociedade e mesmo o conflito como algo necessário para se chegar ao estágio máximo da humanidade, né? A superação da história, né? O fim da história que se daria a partir de vários conflitos até o conflito final, que seria a implantação do estágio comunista. Outro dos grandes clássicos, né, da sociologia, dos fundadores da sociologia, que também aborda a questão do conflito, será o Emile Durkheim, que também nós já tratamos anteriormente. O Emile Durkheim, ele fala muito, né, sobre a questão da coesão social. Então, né, nós retomamos, de certa maneira, aqueles conceitos de solidariedade que o Durkheim desenvolveu para tratar sobre a sociedade de forma científica, né, com a formação da própria ciência da sociologia. Retomando, né, o que nós tratamos anteriormente, o Durkheim, ele fala, né, que o que garante a coesão da sociedade é a solidariedade, que pode ser mecânica ou orgânica, sendo a mecânica a comum nas ditas sociedades primitivas, em que a mentalidade coletiva se sobrepondo à mentalidade individual, né, uma divisão do trabalho bem mais simples, pautadas em critérios naturais, sem muita especialização, e a solidariedade orgânica comum da sociedade urbano-industrial, em que o individual se sobrepõe ao coletivo, mas indiretamente acaba afetando o coletivo, né, e que nós temos uma forte especialização na divisão do trabalho. Então, nesse caso, Durkheim, ele vê a sociedade como coesa, né, como organizada a partir dessa solidariedade essa que acaba sendo construída a partir dos fatos sociais, que são as regras gerais, né, que vão moldar a sociedade, que vão garantir que a sociedade ela permaneça coesa. No entanto, mesmo com a existência de uma coesão social, mesmo com a existência da solidariedade e dos fatos sociais também, Durkheim não negava a existência dos conflitos. Para ele, o contrato social seria uma trégua que suspenderia as hostilidades. No entanto, a solidariedade ela moderaria a concorrência, mas não a encerraria. Ou seja, a solidariedade ela garantiria uma coesão suficiente para que a sociedade se mantivesse unida, para que a sociedade mantivesse seu funcionamento tanto mecanicamente quanto organicamente,
mas não o suficiente para encerrar os conflitos. Os conflitos ainda seriam parte da própria dinâmica social. E isso aconteceria por quê? Porque os conflitos, eles seriam decorrentes justamente dos períodos de anomia, né? Lembrando que a anomia para Durkheim são o período de ausência de regras, são justamente o momento em que os fatos sociais existentes, eles não funcionam mais para garantir a coesão daquela sociedade, até eles serem substituídos por outros fatos sociais. Então, o estágio de anomia, ele seria decorrente desses conflitos. Seria decorrente dessa disputa de poder na qual os fatos sociais antigos, eles vão dando lugar a novos fatos sociais. Mas nesse período de transição entre os fatos sociais antigos para os novos, nós temos um período de anomia. Nós temos um período em que a sociedade se torna instável. E essa instabilidade, ela seria responsável por gerar os conflitos. Então, nesse sentido, mesmo Durkheim, que tem uma visão, de certa forma, até um tanto quanto mecanicista da sociedade, pensando a sociedade como um mecanismo que funciona de forma bastante sincrônica, com todas as coisas, todas as peças da estrutura se encaixando perfeitamente, ele vê também o conflito como uma parte da sociedade e que se manifesta principalmente nesses momentos de instabilidade social. E aí, nesses momentos de instabilidade social, é que nós temos uma disputa entre os modelos antigos de solidariedade, de fatos, de regras sociais, para a transição para modelos novos, de solidariedade e de regras sociais. Então, nesse caso, o conflito, ele também teria uma importância na dinâmica social, pois ele representaria justamente o momento em que os fatos sociais, eles vão deixando de valer para aquela sociedade e precisam ser substituídos por novos para que a sociedade mantenha a sua coesão. Então, esse estágio de anomia, ele seria, nesse sentido, um estágio temporário, não seria tanto a ideia de um estágio anárquico como os antigos presumiam, é um estágio de ausência de governo, caos completo, entre outras coisas, mas ele indicaria uma perturbação na própria estabilidade, na própria coesão social, mas que levaria, por sua vez, a uma nova forma de organização e de coesão social. Afinal de contas, as sociedades, elas se transformam, embora elas tenham uma estrutura sincrônica, embora elas tenham uma estrutura que funcione sincronicamente, pelo menos segundo essa teoria, de forma que todas as peças dessa estrutura, elas acabam se encaixando, a visão holística que se chama, em que nós temos as partes da estrutura social se auto-influenciando, no sentido de que a alteração em uma acarreta na alteração nas outras estruturas. Isso é uma visão que o próprio Comte já tinha trabalhado anteriormente, mas também no sentido diacrônico, no sentido temporal, no sentido de que as sociedades, elas não ficam estagnadas no tempo, elas podem se manter coesas, mas elas não ficam sem transformação, sem uma dinâmica, elas não ficam sem alterações. E nesses grandes períodos de alterações, que podem ocorrer de uma forma mais suave, com uma transição mais equilibrada das formas antigas de solidariedade para formas novas de solidariedade, ou então uma forma mais abrupta, em que nós temos um quase imediato, vamos dizer assim, em um sentido histórico, um quase imediato enfraquecimento das antigas formas de solidariedade de fatos sociais para o surgimento também de novas formas de solidariedade, mas sempre mantendo a coesão social, sempre mantendo as relações de solidariedade, sempre mantendo o fato social. Afinal, segundo a teoria de Durkheim, uma sociedade só se mantém coesa com fatos sociais. Se forem antigos ou novos, eles sempre vão existir. Senão nós teríamos um estágio completo de anomia, um estágio de anomia total que levaria à própria dissolução da sociedade, já que nada iria garantir a coesão dessas sociedades, independentemente da solidariedade ela ser mecânica ou orgânica. E Max Weber, que é outro dos fundadores da sociologia, ele vai relacionar bastante a ideia de conflito com a ideia de poder.
né? Afinal, Max Weber ele tratou bastante sobre a questão do poder, né? Sobre as formas de dominação, né? Fossem elas tradicionais, carismáticas ou racionalizadas, burocratizadas, no caso, né? Então, no caso, a sociedade ela é marcada por essas relações de dominação, essas relações de poder. E nessas relações de poder nós vamos ter disputas pela hegemonia. Nós teremos disputas pelo poder. E essas disputas pelo poder iriam ocasionar os conflitos. Então, nesse caso, né, Max Weber ele acaba tratando, né, que a ideia de que o meio decisivo da política é a violência, a coerção e a monopolização da violência ou força física, bem como as lutas para obter, reter e exercer o poder ou resistir a seu exercício. Então, nesse caso, né, como nós temos relações de poder que tangenciam a sociedade, nas relações de poder nós teremos disputas para o monopólio e a detenção desse poder. E essas disputas para deter o poder ocasionam um conflito. Então nós temos essa visão também de uma dinâmica social que é acarretada a partir de disputas pelo poder, pelas transformações do próprio poder, quando nós temos, por exemplo, uma sociedade pautada no poder tradicional que acaba adotando o poder carismático e depois o poder burocrático, né? Então nós temos as transformações nessas relações de poder. E mesmo mais além disso, devemos lembrar do conceito básico da sociologia weberiana, que é a ação social, ou seja, a ação que é dirigida a outra pessoa. E que a sociedade, ao invés de ser simplesmente um todo coeso de estruturas muito bem encaixadas, como Durkheim sugeria, a sociedade ela é pautada nas ações sociais, no conjunto de ações sociais que existem entre seus indivíduos. E naturalmente que essas ações sociais elas vão acarretar também conflitos. Pensando na ideia de ações sociais como qualquer ação direcionada a outra pessoa em uma sociedade, nós teremos também os conflitos como uma forma de ação social. Então, nesse caso, pela sociologia weberiana, nós podemos ter em vista tanto essa noção de uma ação social que pode ser tanto uma ação social, vamos dizer dessa maneira positiva, né, no sentido de uma ação dirigida a outro ou a outros, que tem como finalidade a melhoria de algum aspecto social, e aí nós podemos pensar em diversas questões, né? Nós podemos pensar, por exemplo, em políticas públicas, em relações de solidariedade, né, entre outras coisas, como também ações sociais conflituosas. Afinal de contas, as ações sociais nem sempre são racionais. Elas podem ser baseadas também na irracionalidade. Elas podem ser baseadas em questões tradicionais. Elas podem ser baseadas no próprio emocional também, né? Então, com base nisso, as ações sociais elas também podem ocasionar conflitos. E aqui nós podemos pensar tanto conflitos em escala micro, embora, né, a própria ideia de microsociologia não fosse tanto do Weber, né, e sim do Georg Siebel, mas nós podemos pensar nesse sentido o conflito tanto como uma disputa de poder em uma escala menor. Nós podemos pensar nos conflitos interpessoais mesmo, né, pensar na própria relação dos conflitos entre pessoas, entre grupos menores, né, e aí nós podemos envolver desde ideias como classe de um colégio, né, grupos em uma sala de aula, torcidas organizadas, podemos pensar em diferentes meios, né, nichos de música ou nichos de filmes ou nichos virtuais também, entre outras coisas, como também o conflito em larga escala, que pode ser tanto a questão da disputa pelo poder dentro de um país ou mesmo a disputa pelo poder entre as próprias nações, que muitas vezes pode ocasionar guerras, né? Pode ocasionar conflitos armados. Uma outra questão também importante que nós temos aí na Max Weber é essa questão de que o meio decisivo da política é a violência, né? Então, nesse caso, o conflito ele está atrelado também a formas violentas. A violência ela acaba sendo uma manifestação do conflito. Nós vimos anteriormente que nem todo conflito ele é pautado na violência. Existem formas não violentas de
conflito. No entanto, né, nesse caso aqui nós estamos tratando de uma disputa pela tomada de poder ou pela própria transformação das formas de dominação. Nós temos uma relação muito grande entre conflito e dominação, entre conflito e poder, e que isso muitas vezes ocasiona a violência. Não apenas a violência física, mas muitas vezes a violência simbólica, a violência moral, entre tantos outros elementos. Pensando nas ideias dos três fundadores da sociologia, nós conseguimos ter uma visão de como, né, o conflito aparece nas suas teorias sociais, né? Então, da ideia, por exemplo, de Karl Marx, como o conflito como uma força motora da história, mas no caso o conflito econômico, né, o conflito entre as classes sociais. Para Durkheim, o conflito como uma instabilidade, vamos dizer dessa maneira, né, que não é superada pelas formas de solidariedade, já que as sociedades elas estão em transformação. E para Max Weber, tanto pensar o conflito como uma manifestação da ação social, como também o conflito como uma forma de obter poder. Então aí nós temos, né, no surgimento da sociologia mesmo, a presença do conflito como uma coisa muito importante, como um objeto muito importante de estudo para a sociologia. No entanto, né, se nós pensarmos nas teorias modernas do conflito, não se limita necessariamente a esses autores. Nós vamos ter inúmeros autores que vão tratar sobre conflito no século XIX e no século XX, tanto que nem cabe necessariamente listar todos, né, nessa aula que acaba sendo mais um esboçamento teórico, né, das teorias do conflito, não tanto um aprofundamento tão grande como cada autor tratou sobre a teoria do conflito, mas nós vamos ter, né, no desenrolar da filosofia, no desenrolar da sociologia e outras ciências humanas também diversas outras teorias sobre o conflito de meados do século XIX até na atualidade, até no século XXI, que daí é um ponto que nós iríamos tratar em outro momento. Mas se nós pensarmos além desses três teóricos da sociologia, nós temos também outro sociólogo muito importante também, né, que acabou tendo uma contribuição muito grande para a sociologia nos seus primórdios, que vai ser o Georg Simmel, né? Georg Simmel, que também nós já havíamos mencionado anteriormente, né, que ele vai, em seu livro Sociologia de 1908, né, falar sobre a questão da interação social, né, o interacionismo, vamos dizer dessa maneira, que é pensar a sociedade como um conjunto de interações entre indivíduos. Não apenas uma soma das interações, mas vamos dizer assim, uma resultante de todas essas interações individuais. E é naturalmente que quando nós pensamos em interações individuais, nós acabamos por pensar em conflito. Da mesma forma que nós falamos sobre o caso das ações sociais, segundo Max Weber, de que as ações sociais elas também podem ser conflituosas, nem sempre as ações sociais são pacíficas, muitas vezes não são, muitas vezes elas acabam demonstrando conflito. Para Georg Simmel, também as interações sociais entre os indivíduos ou entre os grupos também podem demonstrar o conflito. Então, para ele, o conflito é uma forma de associação humana como qualquer outra. Pensando que a sociedade ela é interação, o conflito ele também é uma forma de interação. Então, quando nós temos interação, não temos apenas a associação humana no sentido de coletividade, no sentido da formação de grupos, no sentido da formação de solidariedade. Mas nós temos também relações de oposição, nós temos também relações de antagonismo presente dentro da sociedade. E essas relações de antagonismo e de oposição, elas são tão importantes quanto as relações de associação e de solidariedade. Então a sociedade, ela pode ter conflitos e ainda assim manter a sua coesão. Né? O conflito, ele não necessariamente ele vai impedir a coesão da sociedade, mas como nós estamos vendo entre esses teóricos modernos, ele vai garantir a dinâmica social, que é um fenômeno muito importante e que é muito trabalhado principalmente nessa sociologia do final do século XIX e começo do século XX, se não pensar mesmo na sociologia contemporânea. A sociedade não é estática, a sociedade se transforma, a sociedade ela passa por várias etapas, a sociedade ela está em transformação e o conflito é um dos principais meios pelo qual a sociedade se transforma. As transformações elas podem acontecer de uma maneira mais processual, de uma maneira mais, vamos dizer dessa maneira,
orgânica, né? Mas elas também podem acontecer de uma maneira mais abrupta. Pensemos em guerras, revoluções, né? Que mostram muito bem quando transformações acontecem de uma forma mais abrupta. Como também nós temos em outras ocasiões momentos em que as transformações sociais elas ocorrem processualmente. Às vezes é até um próprio problema quando nós lidamos com a disciplina de história, né? Que muitas vezes parece que as transformações elas acontecem de uma hora para outra, quando nós dividimos em era, quando nós dividimos em etapas, quando na verdade não, algumas transformações já estão em andamento e o conflito também pode ser o resultado do andamento dessas transformações. Se nós pensarmos, por exemplo, da transformação da Idade Média para o Renascimento, muitas vezes a impressão que se dá é que em um momento nós tínhamos o pensamento medieval e em um momento seguinte nós tínhamos o pensamento renascentista, quando não. Isso foi resultante de um processo longo de transformação que já tinha se iniciado no final da Idade Média e que mesmo com o final do Renascimento não tinha sido concluído, né? Então nós temos daí várias disputas entre visões de mundo, entre poder político, entre perspectivas econômicas, perspectivas sociais, dominação territorial, vários elementos conjuntos que acabam levando à transformação de um estilo de pensamento, de uma visão de mundo, de um estilo de sociedade para um outro completamente diferente. Então, nesse caso, nós vemos essa ideia do conflito como uma forma de transformação social. O que Simmel ele nos apresenta de uma forma geral é que o conflito ele é parte da constituição da sociedade e que ele pode tanto ocorrer em grande escala como em microescala. É aí que entra a microsociologia, né? E aí que entra uma parte muito importante para nós pensarmos os conflitos, pois muitas vezes quando nós tratamos de conflitos, nós tendemos a pensar muitas vezes na escala macropolítica, macrosocial, macroeconômica, que realmente é importante, né? Então, conflitos entre países, conflitos entre nações, conflitos entre sistemas econômicos, conflitos políticos para tomar o poder dentro de um mesmo país, mas tão importante quanto isso são os conflitos que acontecem em uma escala mais cotidiana, em uma escala mais reduzida. Esses conflitos eles acabam sendo importantes porque muitas vezes são eles que movimentam os macroconflitos, eles que acabam movimentando os conflitos em larga escala. Nós devemos pensar, né, por exemplo, principalmente na atualidade em que nós temos sociedades que têm um viés mais democrático, claro que com muitas exceções, mas que nós temos uma perspectiva mais democrática em vários países do mundo atual, os conflitos que muitas vezes seguem a regra do jogo, quando eles ocorrem em escala macro, eles precisam de suporte na escala micro. Sem o suporte na escala micro, sem o suporte dos pequenos grupos, sem o suporte dos indivíduos, o conflito na escala macro ele não se sustenta. Por isso que muitas vezes, quando nas raras ocasiões em que o país ele declara guerra na atualidade, uma coisa que acaba sendo essencial é a própria noção de apoio popular. Até isso acabou inspirando teorias, né, como a própria teoria da paz democrática, a teoria de que é muito complicado uma democracia entrar em guerra com outra democracia, já que quando nós temos duas democracias se combatendo, as duas precisam do apoio popular para manter o conflito. Do contrário, se não houver o apoio popular para manter esse conflito, o conflito ele não irá conseguir se sustentar ideologicamente. Então, pensando dessa maneira, nós conseguimos perceber, né, que por trás dessa escala macropolítica ou macroeconômica ou macrosocial, nós temos diversas escalas microeconômicas, micropolíticas, microsociais que dão suporte a esses conflitos. Mas não apenas isso, afinal de contas, os microconflitos eles também têm uma dinâmica própria. Quando nós pensamos, por exemplo, em conflitos em uma escala bem menor, vamos pensar de uma maneira, conflitos que acontecem, por exemplo, entre torcidas organizadas de um time de futebol, né? Nós temos vários elementos importantes nesse conflito. Todos os elementos essenciais do conflito, como a dimensão, a intensidade, os objetivos, estão presentes, só que numa escala muito menor. Nós temos um vínculo de identidade, que seria a identidade a um time, por exemplo, uma coesão pautada nessa identidade, ou seja, um grupo de torcedores que torce para esse mesmo time, em oposição a um outro grupo de torcedores que torce para um time rival. Então, aí nós temos
os elementos de um conflito, os mesmos elementos que nós temos de um conflito que acontece entre grupos nacionais ou grupos religiosos, se apresenta nessa escala micro, só que é claro, né, que numa proporção muito reduzida. Quando nós pensamos em outros casos, por exemplo, como conflitos bairristas, né, conflitos entre cidades, conflitos dentro de uma região, conflitos dentro de uma escola, por exemplo, né, ou dentro de grupos de uma sala de aula, ou então entre grupos dentro de um ambiente de trabalho, dentro de uma empresa, quando nós temos, por exemplo, disputas entre filiais de uma mesma empresa ou entre empresas concorrentes, tudo isso daí nós temos esses vários elementos do conflito, esses vários elementos que sustentam os conflitos em larga escala também estão presentes nos conflitos em escala menor, só que naturalmente numa intensidade e numa dimensão muito menor. Então, pensando por esse lado, né, Georg Simmel ele chama a atenção para essa visão do conflito inserido na microsociologia. Não o conflito das grandes instituições ou o conflito dos grandes estados, os grandes sistemas políticos, mas o conflito corriqueiro, o conflito interpessoal, por exemplo, como o conflito entre duas pessoas ou dois grupos pequenos de pessoas, os conflitos que se baseiam em aspectos identitários bem mais localizados, como o regionalismo municipal, como nichos de comunidades pautados muitas vezes em uma produção cultural, né? Como muitas vezes nós acabamos tendo, embora dificilmente se manifeste de uma forma violenta, mas nós temos muito disso. É quando nós temos duas formas de produção cultural que são similares e que nós temos o nicho de uma e o nicho de outra, e que constantemente acabam se atacando, né? Ou acabam se fazendo oposição. Isso tanto com filmes, por exemplo, o gênero de ficção científica, ou gênero de drama, ou séries, ou livros também, jogos, games, né? Principalmente com a cultura virtual, com a cultura da internet, das redes sociais, nós temos também uma consolidação maior desses nichos que se pautam daí no ambiente virtual e que conseguem aglutinar pessoas que, mesmo não estando em um ambiente físico comum, estão em um ambiente virtual comum, formando grupos de interesse. Então, é normal do ser humano formar grupos de interesse, desde elementos mínimos como um gosto musical até elementos muito maiores, como por exemplo o pertencimento étnico nacional ou o pertencimento religioso. E como nós temos nesse sentido, a interação ela pode se pautar na associação, ou seja, a minha interação com outra pessoa pode se pautar na associação, pois eu percebo que aquela pessoa tem interesses parecidos com os meus e nisso eu formo um grupo de interesse com ela, como também na oposição, no sentido de eu ter um grupo de interesse que faz oposição a outro grupo de interesse. Então, Georg Simmel, né, ele acabou, né, como nós já tínhamos visto anteriormente, sendo bastante visionário nessa perspectiva microsocial, né, que vai ser muito trabalhada principalmente na sociologia mais recente, mas que ele trabalhou justamente no começo do século XX, né, no começo do século XX, em que ainda havia uma grande preocupação com as grandes estruturas, com a relação internacional, a relação entre estados, a relação entre grupos étnicos, né, a relação entre grandes estruturas, mas que ele já demonstrava também a importância dessas pequenas estruturas para a interação e a formação da sociedade e, sobretudo, para as próprias dinâmicas do conflito, né? Algo que seria muito mais trabalhado posteriormente, isso daí já bem posteriormente, décadas depois, mas que já tinha alguns sinais sendo esboçados nessa época. Então, com isso, né, nós podemos perceber também que as inter-relações mínimas, né, os conflitos de caráter pessoal ou de caráter de grupos de interesse mais localizados ou mais delimitados, eles acabam também tendo uma importância sociológica muito grande, pois nesses grupos nós temos a formação de uma identidade, nós temos a formação de elementos identitários, nós temos uma relação de oposição e nós temos todos os elementos que definem o conflito, né? Só que, claro, que numa intensidade menor. Então, com isso, né, nós podemos perceber como são variadas nessas teorias do conflito, principalmente no contexto contemporâneo, que acabam tratando muitas vezes novas facetas, novas dinâmicas para os conflitos. E nesse caso, né, pensando nesse cenário mais contemporâneo, é importante elencar 3 sociólogos que versam sobre essa questão do conflito na atualidade. O primeiro que eu elencaria nesse sentido vai ser alemão, né, radicado nos Estados Unidos,
Lewis Coser, né, que vai ter inclusive um texto, né, de 1996 chamado Conflito, que vai se basear bastante na teoria de Georg Simmel. Segundo ele, o conflito é a válvula de escape que fortalece a organização social. Então, né, aqui nós temos uma perspectiva bem similar à do Simmel, né, a ideia do conflito como interação, mas aqui uma ideia bem interessante, o conflito como um extravasamento. A sociedade ela é pautada em associação e em solidariedade, mas existem tensões latentes na sociedade. Existem tensões porque nós temos vários grupos de interesse diferentes. Grupos de interesse que podem se pautar em aspectos étnicos, nacionais, religiosos, econômicos, sociais, de gênero, entre tantos outros. E essas tensões entre esses grupos, elas acabam por vezes extravasando, né? Então, o conflito é uma válvula de escape dessas tensões que já estão presentes na sociedade. A sociedade não é só harmonia. A sociedade ela é tensão também. Ela é tensão entre diferentes grupos. Sobretudo porque a sociedade ela também é desigual. A sociedade ela vai ter desigualdades, ela vai ter interesses conflitantes. E nisso, né, porque nós vamos ter vários grupos de interesse conflitantes. E isso vai acabar gerando tensões que vão se extravasar na forma de conflitos. Conflitos esses que podem ter maior ou menor escala, conflitos esses que podem ou não fazer uso da violência. Outro sociólogo importante que pensa a questão do conflito, também alemão, é Ralph Dahrendorf, né? Classes e conflitos de classes na sociedade industrial, né? O que já é um pouco anterior, né? Que é de 1959, em que ele fala que conflitos não estão necessariamente vinculados aos meios de produção, mas ao seu controle e à sua repartição de autoridade. Aqui, naturalmente, né, nós percebemos no próprio título, né, conflitos de classe na sociedade industrial, e aqui nós temos também uma perspectiva relativamente similar à perspectiva marxista na questão mais econômica, né, na questão mais relacionada aos meios de produção. Porém, né, eles não estão necessariamente vinculados apenas aos meios de produção, mas sim, ao mesmo tempo, ao controle, né? Então, ao controle desses meios de produção e à repartição de autoridade, né? Então, o conflito também ele acaba tendo esse viés político no sentido de autoridade. Ele é de uma escala econômica, ele é de uma escala para o controle, a posse dos meios de produção, mas é ao mesmo tempo também uma disputa por autoridade. É uma disputa por hegemonia, né? É uma disputa para determinar aquelas classes que vão ficar dominantes, que vão deter o controle político e do meio de produção, e ao mesmo tempo as classes que vão ficar à parte, né, dessa autoridade. A questão é que quando nós pensamos já nesse contexto, né, esse contexto pós-Segunda Guerra Mundial, né, com as demandas democráticas que acabam crescendo, um elemento essencial que nós acabamos tendo também é justamente essa perspectiva de uma soberania compartilhada, né, de um governo compartilhado, de uma autoridade compartilhada. Cada vez mais, né, desde a Segunda Guerra Mundial, ou mesmo depois da Guerra Fria, nós temos demanda cada vez maior para a participação popular, nós temos demandas cada vez maiores para que grupos diversos, grupos que passaram muito tempo subalternos, tenham voz também na política e na economia. E nesse sentido, pensar o conflito como um meio para se chegar à repartição da autoridade também é um meio importante para se pensar as próprias sociedades democráticas contemporâneas. Afinal de contas, atualmente, né, com o aumento das demandas democráticas, né, sendo cada vez mais presentes, nós temos também uma elevada preocupação com a representatividade. Então, né, se antigamente nós tínhamos um rei absolutista ou uma aristocracia que geralmente pertencia ao mesmo grupo étnico, ao mesmo grupo econômico, né, que acabava detendo o poder político, hoje nós já pensamos, vamos dizer dessa maneira, de uma visão do poder repartido, um poder representativo que busca representar diferentes segmentos da sociedade. No entanto, isso não ocorre de uma forma pacífica, isso ocorre a partir de conflitos, isso ocorre a partir de lutas, isso ocorre a partir de manifestações, até mesmo em alguns casos de guerra civil, né, podemos dizer dessa maneira. Então, o conflito, ele também acaba sendo meio
para que grupos que ficaram afastados da autoridade, grupos que ficaram afastados do meio de produção, grupos que ficaram afastados das decisões políticas e econômicas, eles possam ascender e alcançar essa representatividade. E o também alemão Axel Honneth, A Luta por Reconhecimento, a Gramática Moral dos Conflitos Sociais, ele trabalha, né, a percepção de como diferentes grupos sociais se inserem na sociedade. E que, nesse caso, né, nós temos a ideia da formação da identidade como um processo intersubjetivo de luta por mútuo reconhecimento. Então, novamente, nós temos essa noção do conflito como um caráter identitário, ou seja, o conflito ele tem um caráter identitário que vai ser importante, afinal, os grupos de interesse eles vão se formar a partir de um elemento identitário, seja ele qual for. Esse elemento identitário que é pautado na oposição, e nesse caso nós podemos retomar o Barthes, né, que fala que a identidade não é apenas uma seleção de símbolos compartilhados, mas símbolos compartilhados que têm como foco muitas vezes a oposição a um outro grupo. São símbolos que são marcadores da diferença, né? Símbolos que vão ser marcadores da diferença com relação a outro grupo. Então, uma identidade que se pauta na oposição também. É uma identidade que se pauta na associação, mas que se pauta na oposição. E, ao mesmo tempo, a busca pelo reconhecimento, a busca pelo mútuo reconhecimento, né? Então, nesse caso, sempre nós temos essa ideia de grupos sociais tentando ser reconhecidos, ter a sua própria existência reconhecida, ter a sua própria visão de mundo reconhecida e também as suas demandas reconhecidas. Então, né, se nós pensarmos, por exemplo, já nas teorias já do século XXI mesmo, a gente já tem outras perspectivas sobre conflitos que acabam sendo elaboradas, né? Então, o conflito já é pensado mais sob uma ótica democrática de direitos e que tem, muitas vezes, o foco da busca por melhorias sociais. E a própria noção do conflito como advindo de necessidades básicas e simbólicas. Básicas no sentido de obter condições materiais, simbólicas no sentido do reconhecimento. E que essas necessidades, elas precisam ser garantidas para manter a coesão entre esses grupos, do contrário, nós teremos conflitos. E a garantia dessas necessidades é o que garantiria também o exercício pleno da cidadania. Então, para citar mais dois autores que nós temos na atualidade, nós temos o finlandês Raimo Väyrynen, que vai ter no livro Novas Direções da Teoria do Conflito, Resolução de Conflito e Transformação do Conflito, em que ele fala sobre o enfrentamento do conflito, a gestão, a resolução e a transformação do conflito. Em que, nesse caso, né, nós temos uma nova realidade em que os conflitos violentos, embora ainda existentes, eles vão se tornando cada vez menores, né? Apesar de ainda termos muitas guerras, muitos conflitos armados e violentos acontecendo, nós estamos, de certa forma, na era mais pacífica da humanidade, né? Nós estamos vivendo um período de negociação, de diplomacia e não apenas de uma resolução por meios violentos. Então, a sociologia do conflito ela também deve pensar sobre essas formas não violentas de conflito. O conflito ele pode ser resolvido com a aceitação de todas as partes e a comunicação e o diálogo acabam sendo ferramentas mais importantes do que a coerção nesses casos. Nessa realidade que nós estamos vivendo, de uma demanda mais democrática, de uma demanda mais pacifista, o conflito violento, embora ainda existente, ele vai perdendo lugar para outras formas de resolução que muitas vezes são baseadas na comunicação e baseadas no exercício de cidadania. E, né, o norueguês Johan Galtung, Paz por Meios Pacíficos, Paz e Conflito, Desenvolvimento e Civilização, 96, né, fala que os conflitos são positivos na medida em que levam às alterações sociais. Então, ele também acaba enfatizando essa ideia de que os conflitos eles são necessários para a sociedade para garantir a sua transformação social, né, e mesmo para dar visibilidade a questões muitas vezes não muito visíveis na sociedade. Então, quando nós temos muitas vezes grupos marginalizados, grupos
grupos subalternos que não têm tanta visibilidade, a manifestação deles, né, o conflito que eles exercem para o reconhecimento é uma forma também de chamar a atenção e de uma forma de conscientização para que esses grupos possam ser visíveis e que suas demandas possam ser visíveis também. Segundo ele, a transformação ela acaba possibilitando criar condições para que as desigualdades sejam enfrentadas para a reconstrução social a longo prazo. Então o conflito ele é um agente de transformação e também ele é um agente que permite, né, que essa transformação ela possa ocorrer a partir de vias não violentas, a partir de vias que possam levar, né, à superação das desigualdades, à superação das injustiças sociais, podemos dizer dessa maneira, que existem entre determinados grupos. Então, o que nós podemos perceber, né, pensando nessa sociologia mais recente, é tanto o conflito não pensado necessariamente como um colapso, né, como necessariamente uma ausência de alguma ordem, né, ou uma desestabilização necessariamente de uma ordem, mas sim como um agente de transformação social e pensando no contexto contemporâneo a importância do conflito, principalmente o conflito não violento, como uma demonstração das demandas democráticas para a realização dos exercícios de cidadania. Então, com essa perspectiva, nós podemos ter novas visões sobre conflito que fogem da visão tradicional do grande conflito entre grandes estruturas e grandes instituições e, ao mesmo tempo, né, um conflito que tem principalmente como base a violência, seja ela física, simbólica, moral, né, mas também um conflito que é pautado muitas vezes no diálogo e que tem a importância não só de transformação, mas da visibilidade e do reconhecimento de diferentes grupos. Então, com isso, nós tratamos de algumas, naturalmente que não são todas, temos muitas outras teorias do conflito durante esse período, né? Mas algumas teorias do conflito que vão mostrando como que a sociologia do conflito ela se desenvolveu nesses últimos 200 anos. Na próxima aula, nós ainda iremos falar sobre conflito, mas nós iremos tratar um pouco da perspectiva etnográfica e como a antropologia, né, as ciências culturais, elas contribuíram para as teorias do conflito. Uma boa tarde a todos e tudo de bom.